Queridos, mas Natal, já entrando agora na ministração, vamos ler aqui 2 textos que falam. Eu vou ler e depois eu vou comentar alguns pontos importantes, né? O nascimento de Jesus está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Depois a gente vai ler Lucas, um pedacinho ali de Lucas. Vamos ler alguns versículos aqui, mas o nascimento de Jesus Cristo, versículo 18, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, e recebeu sua mulher. Versículo 25. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs o nome de Jesus. Jesus quer dizer, ali na linguagem mais, no grego, né? Quer dizer Salvador, que no hebraico é Josué. Josué, Salvador. Amém? Então, aí, capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém de Judá, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Versículo 1 do capítulo 2 eu estou lendo. Capítulo 2 eu entrei. Versículo 1 para você acompanhar. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles: onde o Cristo deverá nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, versículo 6 eu estou lendo, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Amém? Eu vou parar por aí e a gente vai ver o contexto disso aqui. Irmãos, o Natal de Jesus é um Natal de contradições. Primeiro, ele vem nascer no meio de uma crise do relacionamento. Na cultura hebraica, o noivado já era um contrato, já era uma aliança. E aí ela diz: eu estou grávida, mas sem ter tido o casamento, sem ter coabitado, ela era virgem. E José fica contrariado, mas ele foi prudente. Ele disse: olha, a Bíblia diz que ele ficou ponderando, ele ficou refletindo, ele não tomou nenhuma atitude naquela emoção do momento, né? Pô, estou grávida, mas como se a gente não teve uma relação sexual? Mas ele estava nascendo dentro desse contexto de contradição. Imagina, queridos, José, cara, poderia ter sido, na verdade, sofreu, porque o nascimento virginal de Cristo foi questionado. José, entre aspas, ele resolveu dizer: você
tratado com vergonha e com vexame de ser tido por corno manso. Vou virar um corno manso. E às vezes, irmãos, a gente vê o Natal. Natal tem contradições. Outra contradição. Os religiosos, os principais sacerdotes, sabiam o endereço, o CEP do nascimento de Jesus. Jesus vai nascer em Belém. Eles sabiam onde Jesus ia nascer, mas eles ficaram sem nenhum interesse. Mas os magos do Oriente vieram de quilômetros e quilômetros. Quem tinha toda a condição, tinha todo o conhecimento teológico, quem tinha todas as informações espirituais, não quis saber de Jesus. Mas quem não conhecia as questões espirituais do reino de Deus, dos propósitos do Eterno, veio de longe e foi até Jesus. Quem sabia até o CEP, o lugar do nascimento de Jesus estava prescrito. Ele vai nascer de uma virgem, ele vai nascer em Judá, ele vai nascer lá em Belém, numa cidadezinha, só é ir lá que está tudo já determinado. Deus é um Deus de plano, queridos. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que fala. Mas muitas vezes a gente fica preso na religião. Os principais sacerdotes sabiam de tudo, mas estavam indiferentes dos planos e dos propósitos de Deus que estavam sendo realizados. Ficaram de fora do propósito, enquanto que magos que não tinham nada de revelação, Deus não tinha aparecido lá para os magos do Oriente. Deus tinha falado através dos profetas de Israel, e pelo contrário, tinha sido registrado tudo na lei e nos profetas. Não ficou só em oráculos. Outra contradição: Jesus nasceu no meio de uma guerra política. Herodes ficou apavorado. Vou matar tudinho. Foi o maior infanticídio de todos os tempos. Jesus nasceu no meio dessa contradição. Natal da contradição. Hoje, queridos, a gente vive contradição. Natal muitas vezes é gente triste hoje. A diferença é brutal. Tem muita gente feliz hoje, irmão, comendo do bom e do melhor, e tem gente passando fome, irmão, que não tem dinheiro para comprar um peru. O peru não sei nem quanto está. Eu ouvi falar que estava R$60 um Chester. Eu não gosto, não faz meu paladar, não é saboroso. Eu prefiro um frango. Mas tem gente hoje, irmão, que não tem o que comer. Tem muita gente hoje. Eu vi uma história de um pastor, ele dizendo: rapaz, o Natal era o dia mais triste, porque eu via meus colegas que tinham grana ganhando patinete, ganhando, como é o nome? Aqueles presentes top, e eu com aqueles carrinhos de rolimã, aqueles carrinhos de madeira, né, com rolamento, né? E os caras com os carros autorama e tal, e eu com aqueles carros de conserva. Então é ambiguidade, irmãos, é essa. Jesus não tinha lugar nem para nascer, irmãos. Na verdade, ele foi debaixo de um decreto de infanticídio. Vamos matar as crianças de tanto a tantos anos. Vamos matar todo mundo. Isso é a ambiguidade do Natal. E hoje eu quero te convidar, nessa época de festa, onde muitos acham que é apenas um feriado, outros ficam ali participando de várias comemorações, não é isso? Muita comida, muita troca de presentes, isso não tem problema nenhum. Mas o Natal é mais do que as festas, é mais do que reuniões familiares. Mas será que você e eu estamos conectados ao propósito central do Natal, que quer dizer Deus conosco? Irmãos, Natal não é apenas uma data no calendário, é a celebração do maior ato de amor da história da humanidade. É Deus descendo
para estar conosco. Quantos já se sentiram sozinhos aqui? Aquele sentimento de solidão. Eu quero te dizer que o Natal cessa isso. Ele se fez Emanuel, Deus conosco, comigo e contigo, para nunca mais a gente ficar sozinho, amém? Natal é o cumprimento de uma promessa feita há milênios. Ele diz, da mulher vai nascer um, e nasceu, que vai pisar na cabeça da serpente, amém? Deus, querido, se fez carne, não, agora ele entregou seu filho. Já pensou em entregar o Davi? É uma coisa muito doida, irmão. É um amor maluco, é a loucura do amor de Deus. Todas as religiões é o homem tentando de maneira desesperada e incompetente buscar uma divindade que a gente não tem condição, preso à culpa e a uma autoflagelação para tentar pagar os seus pecados, é ou não é? Mas a loucura do amor de Deus, irmãos, é que Ele veio atrás de mim, atrás de você. Não somente Ele mandou o Filho dele, queridos, vir atrás de mim e de você, dizer, pega o Agno lá, pega o Ezê lá, pega a Clícia, pega o Gustavo, pega o Diogo lá. É eu que quero eles, e eu vou mandar o meu melhor, vou mandar meu filho. Irmãos, quem é pai, quem é mãe sabe, a gente se entrega pelos nossos filhos. Se tiver um acidente aqui, irmão, Deus nos livre e nos guarde, em nome de Jesus, que nós sejamos blindados de qualquer acidente, mas um pai e uma mãe, eles se colocam na frente. Se colocam, não se colocam. O cara deu um tiro, o filho está ali, ele vai para proteger o filho. O instinto natural de proteção paternal e maternal. Na natureza isso, está na natureza. Agora Deus Pai pegou e entregou seu unigênito, seu filho. Então diga Natal, em primeiro lugar, vou avançar aqui, quer dizer Deus conosco. Natal não é Deus distante, não é Deus longe. Ele não é um Deus indiferente aos problemas do mundo. Deus não é um Deus indiferente àquela pessoa que está sofrendo hoje, que não tem o que comer na sua mesa. Não, Ele está lá presente com quem tem a mesa escassa, que tem só um negocinho que às vezes veio de outra mesa, e também está com aquele que está com a mesa farta lá e abastada. Deus conosco, não é Deus indiferente, mas um Deus que olha para a gente no meio do problema e no meio da bonança. É um Deus que decidiu, Ele escolheu se aproximar de mim e de você. Ele veio, queridos, nascer naquela manjedoura, naquele lugar inapropriado. Não tinha lugar na hospedaria, os hotéis fecharam a porta. E Ele foi para um lugar inapropriado. Para quê, irmãos? Para se aproximar de mim e de você. Ele veio, Ele não vai vir, Ele veio. E aí, através de Jesus, Ele tornou isso. Deus se tornou visível em Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus que nem os judeus têm condição de pronunciar seu nome, se fez visível em Jesus. Tanto que Jesus diz, Abba. Amém. Queridos, é tão impressionante que na genealogia, antes de Jesus, desse texto que a gente leu do nascimento de Jesus, tem a genealogia. A genealogia tem 14 gerações. Eles omitem várias gerações. Eles evidenciam 4 mulheres que eram indignas de estarem naquela relação. Fala da Raabe a meretriz, que era uma prostituta estrangeira, lá de Jericó, que é a árvore ascendente de Cristo. Depois eles falam da Ruth a moabita, uma estrangeira, que Deuteronômio na lei diz, não, vocês não vão ter relacionamento com as moabitas. Maldito aqueles que se relacionarem com ela. Aí lá vai a graça de Deus dizer, eu quero botar na linhagem do Messias uma prostituta e uma moabita. Aí ele ainda vai mais além, ele pega ainda
mulher do adultério, a Betseba. Já pensou? A mulher do adultério. Aí ele bota ela na lista. Podia ser omitido aquilo. Podia. Porque não são 14 gerações de Adão a Cristo, são 70 gerações. Agora olha aqui para mim. Ele quer estar comigo e contigo. Ele coloca o nosso nome na genealogia dele. Esse é o que está dito através do profeta Isaías: eu coloco o teu nome na palma das minhas mãos. Sabe, irmãos, nenhum judeu, depois do ano 70, acabou todos os registros. Quando Tito Vespasiano foi lá e destruiu Jerusalém, acabou todos os registros das árvores genealógicas dos judeus. Nenhum judeu na terra tem como comprovar que ele é da linhagem de Davi, como um sucessor do trono de Davi. Só Jesus, queridos. Só o único que pode comprovar que ele é sucessor do trono de Davi é Jesus. Nenhum outro judeu tem condição de provar nada da sua ascendência, da sua árvore genealógica. Só Jesus está lá, cravado. Por que eles colocavam 14, no caso de Jesus, 14 gerações? Porque as crianças decoravam a sua ascendência, a sua árvore genealógica. Elas decoravam e colocavam só os principais personagens da história da familiar, para que as crianças decorassem. Então, Deus, queridos, Jesus nasceu nesse contexto, para se identificar comigo e contigo. Botou lá gente que não prestava, que nem eu e você, para demonstrar a graça dele. Porque ele diz: eu te quero. Assim como eu quis aquela Raabe, aquela meretriz, eu quero você. Maltrapilho, ferido e machucado, rejeitado e angustiado, tu me encontraste em meio à iniquidade, e com teu sangue me lavastes. Quantas e quantas vezes eu chorei, irmãos, vendo isso? Sabe por quê? Porque Deus conosco significa um Deus que participa das nossas lutas. Quando eu estava lá brigando para se livrar do pecado das drogas, quando eu estava brigando para me libertar dos pecados da minha juventude, da minha adolescência, Deus está nas minhas lutas quando eu estou brigando para me livrar dos pecados da minha como homem. Amém, queridos? Deus conosco nas nossas lutas. Diga: Deus conosco. Ele sentiu as nossas dores, Ele experimentou a nossa humanidade, Ele se fez carne, o Verbo vivo se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, para sentir, queridos. Ele sabe as dores, Ele experimentou toda a nossa dor. Jesus nasceu em um contexto de pobreza, teve que sair correndo, fugindo da morte, foi perseguido, foi rejeitado. Ele sabe o que é sofrer, e Ele se identifica com cada um dos nossos sofrimentos e dores pessoais. É Deus conosco. Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote. Coloca aí na tela aí, Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Ele venceu o pecado por mim e por você, e Ele nos deu a condição de a gente se libertar de qualquer espécie de pecado. Amém? Deus conosco na esperança, nesse mundo cheio de trevas. É Deus conosco para nos iluminar e para a gente ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra que está podre. Amém? E eu concluo dizendo a frase que eu disse no início: quantas vezes você já se sentiu sozinho? Quantas vezes a gente se sente sozinho? Não é uma vez nem duas.
São várias. Mas eu quero te lembrar que Natal, lembra que Jesus disse, ó, nunca mais você vai estar sozinho. É Deus conosco. É Deus presente. É Deus conosco. A gente não fica mais só. Ele está presente em cada momento da nossa vida. Seja nos dias de alegria, seja nos dias de tristeza. Segundo lugar, queridos, a simplicidade da vinda de Cristo. Já pensou? Jesus é o Rei dos Reis. Mas ele nasceu de forma humilde. Uma manjedoura. Por quê? Não havia lugar para Jesus. Quantas e quantas vezes a gente não é rejeitado, né? A gente não é colocado de lado. A sociedade é campeã de rejeição, de colocar a gente, ó, se tu tem dinheiro, vem para cá. Se tu é liso, fica aí nesse cantinho aí mesmo que tu não vale nada não. Se tu tá bem vestido, vem para cá. Se tu tá mal alinhado, ali mal arrumado, passa por largo, passa longe. Mas Jesus sofreu isso. Deus poderia ter colocado Jesus no palácio de Herodes e dizer, meu irmão Herodes, acabou teu tempo e agora é Jesus, meu filho que vai reinar. E ele vai reinar agora, já vai nascer grande. Adão não nasceu grande? Por que Jesus não poderia ter nascido no palácio de Herodes? Jesus poderia ter nascido no palácio de Herodes, mas sabe por que ele não nasceu? Ele optou nascer entre os simples e os excluídos. Porque Jesus veio não para quem está no palácio, na sua prepotência, mas ele veio para aquele que está quebrantado, rejeitado e muitas vezes excluído. O que a gente aprende com isso, irmãos? Deus não está interessado na aparência. Deus não está interessado no status social. Deus, ele está olhando para corações quebrantados e contritos. Amém? 1 Samuel, a gente sempre fala, 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, vê as intenções, vê os sentimentos, vê os desejos. E é isso que o Natal vem revelar. A simplicidade do Natal nos desafia a buscar o que realmente importa. O que realmente importa, irmãos, é um coração sincero diante de Deus. Coração sincero diante de Deus, é isso que importa. Dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu vou te fazer agora um exemplo. O que é mais valioso no contexto espiritual e até humano? Por que Jesus chegou e quebrou o pau lá no templo, com os vendilhões do templo? Porque não existia relacionamento. O cara chegava lá e dizia, me dá essa pombinha aqui, me dá esse carneiro aqui, esse cordeiro, me dá esse boi aqui. E aí o cara dava a grana e oferecia a Deus sem sentimento. Por isso Jesus quebrou. Vocês são mercadores, vocês estão fazendo a casa do meu pai uma casa de negócio. Sabe por quê? Porque não tinha relacionamento. Porque a gente vive nessa geração pet. Quando era oferecido um presente, que era o sacrifício para Deus, a pessoa criava aquela conexão, aquele relacionamento de amor com aquele animal que ia ser sacrificado. Criava aquele passarinho, criava aquela ovelhinha, aquele boi, e gerava um vínculo sentimental, um valor sentimental. E quando ela ia entregar, ela entregava. Imagina hoje, queridos, você vai dar um presente para eu estava vendo agora troca de presentes aí na TV. O cara compra o melhor presente, mais caro, entrega lá. Mas aquele presente artesanal que é feito manualmente ali, customizado, você vai lá e tem uma mão de obra e tem o teu sentimento. Qual é o presente que tem mais valor? É aquele que é o valor monetário, mas é aquele que é customizado, que você estuda a pessoa,
os gostos dela, aquilo que ela tem prazer, aquilo que ela valoriza, e você vai lá e customiza. É um presente personalizado. Que estão me entendendo, irmãos? E isso é o que Deus está falando. Deus está dizendo assim: eu quero que vocês sejam pessoas que entendam aquilo que eu gosto. É assim Deus, irmãos. O que Deus gosta? Tu já pensou, tu chega comigo assim: vamos comer um frutos do mar. Eu vou olhar para ti, vou ficar honrado, mas chegar lá... E não é o meu paladar, não é o meu gosto. Mas tu chega assim: vamos comer um tambaqui lá na Panaí, que é um lugar meio que povão. Meu amigo, aí é o meu paladar, é o meu sabor. Tem muita gente querendo fazer coisas que você não tem conhecimento de Deus. Você tem que conhecer Deus para você agradar a Ele, personalizar, customizar, fazer aquilo que Deus quer, amém? É isso que é o Natal, é se identificar. Em meio às celebrações, estamos abrindo espaço para Jesus em nosso coração. Será que a gente está abrindo espaço? Deus não buscava riqueza externa. Jesus não estava atrás disso, mas Ele estava atrás de um relacionamento genuíno, amém? Jesus não estava atrás de ouro, de incenso e mirra. Ele estava atrás, sabe, aqueles caras do Oriente entregaram o ouro para ele, mas ele estava atrás de pessoas que queriam um relacionamento. E aqueles caras que, segundo a religião, diziam: não dá para te se relacionar, Deus estava querendo eles. E os principais sacerdotes, Deus estava rejeitando eles. Em meio às celebrações, nós estamos abrindo nosso coração. Jesus continua batendo nas hospedarias, nos hotéis, assim ele diz lá em Apocalipse 3:10 ou é 3:20, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Será que eu estou abrindo a porta do meu coração? Ou será que nós estamos deixando Jesus do lado de fora, como aconteceu lá na noite do Natal de Belém lá? Jesus está fora. Tem muito Natal que Jesus está fora. A pessoa só pensa em comer, só pensa em coisas materiais, em roupa, em comprar, em consumir, que isso não tem problema nenhum. Você tem condição de comprar, compra. Não tem, meu irmão, te segura, porque daqui a pouco tu está ferrado. Cada um viva conforme a sua condição, amém? Mas tem gente que só está preocupado com as coisas, com consumismo. A mensagem do Natal, irmãos, ela traz paz e reconciliação. Na noite em que Jesus nasceu, os anjos proclamaram, Lucas 2,14, a mensagem do Natal, paz e reconciliação. Coloca Lucas 2,14. Glória a Deus. Os anjos proclamaram, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, nunca no mundo, no planeta, a gente precisou tanto de paz. É tanta violência. Hoje eu vim cedo de manhã, eu não tenho costume de assistir TV, porque eu trabalho, né? É de manhã, hoje acordei e liguei. Quando eu olho, um cara assassinou um outro lá em Manacapuru, com tiro e tijolada. O cara estava lá ensanguentado, assassinado em Manacapuru. E o assassino estava com a cara assim, olhando para a câmera, parecia assim que era o demônio, ele era o mal. E olhando para a cara, eu fiquei olhando assim, cara, a gente vive uma cena social muito triste, deplorável. Até parece que ele aguenta alguma coisa. Os caras não passam de 30 anos. Não passam de 30 anos. E os anjos disseram: paz na terra aos homens de boa vontade, a quem Ele quer bem. Hoje a gente vê guerra, né? Agora, guerra para ir para aquele lado, guerra para o outro lado. E Deus, irmãos, quer desfazer as guerras que eu e você estamos vivendo. Guerra entre familiares, guerra entre vizinhos. Essa semana eu ligou uma pessoa para mim que estava com uma guerra com o vizinho, por causa de um problema lá de construção. Isso é a coisa mais triste do mundo. Aí ela: pai, eu vou para as vezes de fato. Eu digo: não escalhe isso não, para violência não vai resolver. O que resolve é paz e reconciliação, irmãos. Porque se guerra resolvesse, o mundo já estava todo em paz. O que não falta é guerra, né? E aí Deus está dando essa bênção do Natal, a paz, em primeiro lugar, com Deus. O pecado nos separa de Deus,
Mas Jesus veio reconciliar essa relação. Jesus veio colocar a gente em paz com o Criador. A humanidade inteira pode se reconciliar com o Criador através de Cristo Jesus. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único que pode trazer paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se você se reconcilia com Deus, começa a haver a cessação da guerra interior. E depois, paz com o próximo. O Natal nos desafia a gente buscar harmonia com todos aqueles que fazem parte da nossa relação. Agora eu vou te dar uma reconciliação. Diga, paz com o próximo só vem através de reconciliação. E como que acontece a reconciliação? Diga, pelo poder do perdão. E aí Jesus nos dá, bota aí na tela aí, Efésios 4:32. Jesus quer que você perdoe. Como Cristo me perdoou, Ele quer que eu perdoe. Ele não quer que eu perdoe como eu acho que devo perdoar. Mas Ele quer que eu ofereça o perdão que Cristo me ofereceu. Isso que é muito doido. Que é isso que é construir paz, reconciliação. Olha o que ele diz aí, 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Querido, é tempo de paz com o próximo, paz com todos. Perdoa, sabe, perdoar não é com tipo de perdão que eu acho, que eu determine, que eu entenda, não, é com tipo de perdão que a gente não entende que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É com a qualidade do perdão de Cristo. Eu não merecia o perdão, você não merecia, mas Ele nos perdoou. Então, eu vou liberar perdão. Diga, em quarto e último lugar, a resposta do Natal. O que eu tenho que fazer no Natal? Diga, adoração e evangelismo. Coloca aí o ponto 4. A resposta ao Natal, adoração e evangelismo. Olha só, irmãos, os primeiros a encontrarem Jesus responderam com adoração e generosidade. Eles se prostraram. Os pastores lá, apareceu miríades e miríades de anjos, dizendo, olha, paz na terra aos homens de boa vontade, aquele que é bem. E miríades começaram a adorar, começou a uma manifestação de miríades angelicais adorando a Deus. E os pastores saíram correndo e foram lá onde o anjo tinha anunciado, nasceu lá. E eles saíram correndo, chegaram lá, eles adoraram. Então é tempo, Natal, querido, de adorarmos a Jesus, amém? Você veio aqui adorar Jesus. Você veio aqui fazer a verdadeira resposta. Você que está aí na sua casa, adore a Jesus. Coloque lá aquela mesa e diga, nessa mesa que nós não adoramos, nós adoramos a Jesus. Amém, queridos? Nós não adoramos roupa, nós adoramos a Jesus. Os primeiros a encontrar Jesus responderam com adoração e generosidade, entregaram. Os pastores, após ouvirem os anjos, foram às pressas até Jesus e adorar. É tempo de adorar a Deus. Natal é tempo de adoração. E voltaram os pastores, Lucas 2:20, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Os magos vieram de longe. Para quê? Para adorar e oferecer seus presentes ao Rei dos Reis. Coloca aí Mateus 2:11. Olha o que a Bíblia diz. Tá aí, não, Lucas 2:20. Pode botar lá, volta lá que eu não li. Lucas 2:20, volta lá para o texto. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Agora o Mateus lá que você colocou, Mateus 2:11. Olha o que aconteceu. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostraram-se e adoraram. E abrindo os seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É tempo de entregar o nosso tesouro. Aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro, irmãos. Eu encontrei, Senhor. Então, como nós vamos responder hoje? Vamos adorar a Deus com a nossa vida. Vamos viver para a glória de Deus. Todos os nossos comportamentos, atitudes, nossas palavras, vamos adorar. Compartilhe. Agora, irmãos, evangelismo. A gente está vivendo uma igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando mais no contexto da igreja do Evangelho Vivo, mas ela também está dentro. A gente perdeu aquela paixão pela evangelização. A igreja brasileira perdeu a paixão pelo evangelismo, pela salvação dos perdidos. E a gente precisa dizer: Deus, essa notícia que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A gente precisa levar salvação. Hoje a gente está com a igreja que já viveu uma unção de evangelização, de muitas vidas salvas. E hoje Deus, até eu estava fazendo a agenda da igreja, e sempre Deus vinha dizendo, eu já falei aqui nesse púlpito, mas eu nunca coloquei para a gente como uma visão mesmo, dizer, não, a igreja mínima, e até algumas igrejas usam isso como uma métrica de congregação. Para ser uma congregação, tem que ter no mínimo 100 membros. E aí eu digo, rapaz, a gente é 50 e tal, chega até 60 quando tem alguma festividade aqui, quando faz algum movimento, 60 e tal. Mas Deus colocou assim, ó, aquele que tem 100 ovelhas, que é ali que dá esse embasamento bíblico, né? Quando ele vai contar e ele sente falta de uma, ele deixa as 99 e vai atrás da 100ª ovelha. E aí Deus veio e colocou dentro de mim, vamos colocar 100. Nossa visão qual é, queridos? Ter 100 ovelhas. Diga, eu sou 100. E tem 99 aqui que já estão salvas, justos, que não precisam. Mas a gente vai buscar a 100ª, uma ovelha. Você buscando, a gente vai ter 100. Em quanto tempo, pastor? Enquanto a gente não tiver 100, a gente vai atrás de buscar essa ovelha perdida. A gente vai buscar, vai atrás dela. Amém? É tempo de salvação, é tempo de ganhar vidas para Jesus. Amém? O tempo, eu botei até uma... Como é ampulheta, né? Contagem do tempo? É uma ampulheta, né? Eu botei na agenda, porque o tempo está correndo, irmão. A gente só vai conseguir salvar agora. Porque depois nosso tempo acabou. Quem foi salvo, foi salvo. Quem não foi salvo, a decisão da eternidade é aqui na terra. E aí, a gente vai ter essa visão. Eu sou 100, vamos fazer um marketing aqui, vamos fazer oração, vamos orar. Senhor, resgata dentro de nós esse desejo de levar o Salvador. Quantos receberam salvação, Salvador? Foram perdoados seus pecados, nasceram de novo. Nós vamos ver gente sendo salva, irmãos. Nós vamos ter encontros aqui. Não é aquele encontro repetitivo, não vai ser encontros de novo nascimento mesmo. De pessoas serem transformadas mesmo, salvas do pecado, do poder de Satanás, para o reino do Filho do seu amor, amém, do império das trevas. Natal é um convite para um relacionamento profundo com Deus. Natal é deixar o Filho de Deus nascer na manjedoura da nossa alma, é abrir a porta da hospedaria da nossa vida e dizer, vem Senhor, e nasce dentro de mim, e salva a minha vida. Ele nasceu, Ele viveu e Ele morreu por cada um de nós, irmãos. Para quê? Para ressuscitar e vencer a morte e vencer o inferno e nos dar a salvação eterna. Amém? Jesus não é apenas um menino na manjedoura, Ele é o Salvador que reina à destra do trono de Deus e disse, ide e pregai o evangelho da salvação e evangelizem. Aonde, pastor? Em toda a terra, em todas as nações, em todo o planeta. Pergunta de Deus hoje para mim: Jesus está no centro do seu Natal? Jesus está habitando no seu coração? Ou há outras coisas ocupando lugar que pertence somente a Ele?
Se o meu coração estiver inquieto, irmão, agoniado por outras coisas, a própria palavra diz, olha, que o teu coração não seja sobrecarregado na vinda do Filho do Homem. Jesus já veio, o Emanuel, Deus conosco. Será que o meu coração está agoniado das coisas dessa terra? Vai vir a segunda vinda de Cristo, Ele vai vir com poder e grande glória, amém? Todo olho verá. Não vai vir mais na manjedoura não, Ele vai vir governando. O governo está sobre os seus ombros. Jesus nasceu para trazer esperança, paz e salvação. Hoje, Ele está batendo na porta do coração de cada pessoa, você que está na internet aí. Está batendo no teu coração, na porta dele. Quer entrar na tua vida. Ele quer nascer na sua vida. Ele está disposto a entrar na tua vida. Agora você está disposto a abrir o teu coração. Ou Jesus quer entrar. Ah, pastor, a minha vida é simples. Será que alguém se importa comigo? Ele se importa. A manjedoura fala que Ele se importa com pessoas simples, desprezíveis, que muita gente rejeita, mas Ele vai atrás. Se você conhece a Jesus, agora aqui para mim e para você, o desafio é renovar seu compromisso com Ele nesse Natal. É tempo de renovar a nossa entrega, amém? Se você não conhece, agora nesse momento é a hora de convidar Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Você que está aqui, pastor, não tenho certeza de salvação. Essa é a hora de convidar, Senhor, nasça na minha vida. O meu Natal foi dia 2 de novembro de 97. Jesus nasceu na minha vida. E o Natal não tem nem data. Isso aqui é uma convenção humana que designou dia 24. Tem todo o contexto religioso, mas não tem a data de Jesus, mas tem a data do Natal na minha vida e na tua vida, quando Ele nasce. Vamos fazer desse Natal um momento de transformação. Deus está disponível, Deus conosco. Agora você deseja experimentar a presença de Deus com você? Hoje é o meu Natal, Jesus vai nascer na minha vida. Nós vamos orar por você. Um dia eu recebi essa oração, foi o dia que transformou a minha vida. E eu quero fazer essa oração. Você que está na internet, coloca aí no comentário, eu quero entregar minha vida para Jesus. Hoje é o Natal verdadeiro. É Deus comigo, Deus vai entrar na minha vida. Eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação, estou falando de um Deus que nasce na manjedoura da nossa alma, do nosso espírito. Aleluia. Quero convidar você a orar comigo. Todos nós aqui orem. E você que vai fazer essa oração pela primeira vez, repita assim comigo, diga: Pai amado, obrigado por nos amar tanto, a ponto de enviar Jesus para estar conosco. Obrigado, diga bem forte, obrigado, porque em Cristo temos salvação, esperança e paz. Ajuda-nos a viver o verdadeiro Natal, colocando Jesus no centro de tudo da nossa vida. Diga: Senhor Jesus, que a nossa vida reflita a Tua luz e que possamos compartilhar o Teu amor com o mundo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém.